Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, amigos. Aqui é o nosso canal Terapeutas Essenciais. Hoje nós vamos conversar com os colegas que têm a formação na área de podologia, sejam técnicos ou sejam tecnólogos. Vocês já pararam para pensar de que maneira um podólogo ou um profissional de reflexoterapia, como que eles podem, né, um reflexologista, como é que eles podem utilizar os óleos essenciais de maneira a melhorar os seus atendimentos, trazer mais clientes, fidelizar os clientes que já existem? Vocês já pensaram nisso? Como é possível utilizar os óleos essenciais no tratamento dos pés? Primeiro a gente vai recordar o que são os óleos essenciais. São substâncias vivas, complexas, que são extraídas dos vegetais, formadas por várias moléculas, várias substâncias. Quando se realiza a extração de um óleo essencial, de um vegetal, seja da sua raiz, seja do seu caule, tronco, das folhas, dos ramos, das flores, dos frutos ou das sementes, não importa qual origem, nós conseguimos extrair um composto, né, com várias substâncias químicas, né, são soluções. E essas soluções, né, esses complexos, compostos químicos, eles possuem características químicas, né, famílias químicas muito diversificadas. Então, às vezes, um mesmo óleo essencial, ele tem várias utilidades, ele possui várias aplicações. Às vezes as pessoas me perguntam, falam, mas determinado óleo, ele não é estimulante e ao mesmo tempo é calmante? Sim, ele pode ser. Depende da concentração destas substâncias complexas que fazem parte da sua composição de maneira geral. Então, os óleos essenciais são substâncias vivas, né? São compostos complexos e são voláteis. Eles evaporam, por isso são chamados também de óleos aromáticos, né? O aroma, né? Ele acaba se dispersando no ar à temperatura ambiente. Então, eles são muito voláteis. Isso é que a gente chama de voláteis. Eles evaporam a uma temperatura ambiente. E os óleos essenciais, eles são definidos como sendo a alma dos vegetais. Certa vez, Aristóteles, na Grécia Antiga, que era famoso filósofo, matemático, botânico, atuava na medicina também, muito inteligente, ele dizia que no planeta existem 5 essências. E a quinta essência é justamente os óleos aromáticos, os óleos vegetais, esses extratos vegetais, que eram muito conhecidos na Grécia e muito utilizados nos banhos, por exemplo, ou também tinham a sua aplicação em tratamentos terapêuticos. Por que quinta essência? Porque ele dizia que existe a essência do solo, da terra, existe a essência do fogo, existe a essência do ar, existe a essência da água, são 4 essências, e a quinta essência seria justamente a energia vital que existe nos vegetais. Eu acho essa definição linda, e por isso que os óleos foram chamados de óleos essenciais. Eles estão relacionados com essa quinta essência que foi definida por Aristóteles. E o que faz o nosso amigo podólogo? Vocês que estão me assistindo, muitos de vocês já atuam na área de podologia, são formados em cursos técnicos ou tecnólogos. E qual a função do podólogo? A palavra podo significa pés e logo seriam estudos. São 2 junções de palavras gregas, né? E essas palavras gregas também definições latinas para pés e estudo. Então, o podólogo seria aquele profissional que estuda os pés e não apenas estuda. Ele consegue identificar algumas alterações das características das unhas, das características da pele dos pés. Eles conseguem identificar alguma podopatia, alguma doença relacionada aos pés, a sua relação com o funcionamento do organismo. O reflexologista também aprende muito isso. Cada parte do pé corresponde a um órgão do nosso organismo. Por quê?
porque as terminações nervosas, os nervos, eles passam através de meridianos, através de feixes do sistema nervoso e terminam nos pés e nas mãos. Então, nós temos nos pés e nas mãos terminações nervosas que passam também por vários órgãos do nosso corpo, né? Vários órgãos, sistemas do nosso corpo. Então, qual é a função do podólogo? Ele consegue identificar essas podopatias, ele consegue diagnosticar, ele consegue buscar a melhor forma de tratamento, ele consegue reduzir alguns efeitos ao organismo em função das más formações, em função de problemas que existam nos pés. Então, é muito importante porque o podólogo, ele trata da nossa base, né? Os pés, eles correspondem à nossa base, a base do nosso corpo, né? A partir do momento que o Homo sapiens, né? O Homo de Neandertal, né? A evolução do homem, nós deixamos de ser seres quadrúpedes e passamos a ser seres bípedes, nós andamos sobre os pés. E os pés, eles servem de base, de apoio para todo o organismo. Então, a maneira como nós pisamos, o posicionamento dos nossos pés, isso interfere sim no nosso andar, interfere sim no nosso equilíbrio e interfere também, de maneira geral, na saúde e no bem-estar do nosso organismo. Então, o podólogo tem uma função muito importante, porque ele auxilia, através do tratamento dos pés, a obtenção do bem-estar, de maneira geral, do nosso organismo. Função muito importante. E os profissionais de podologia, sejam formados técnicos, sejam formados tecnólogos, eles são profissionais da área de saúde. Então, a profissão foi regulamentada em março de 2018, quando o profissional podólogo se tornou parte do Conselho Federal de Biomedicina. Então, os podólogos, repetindo, eles fazem parte do Conselho Federal de Biomedicina. Eles, ao terminarem o curso, eles se inscrevem no Conselho Federal e eles têm uma carteirinha de registro profissional, sendo o podólogo um profissional da área de biomedicina. Olha como é importante. Foi a resolução 288 de março de 2018 que regulamentou a profissão do podólogo. Muito bem. E essa regulamentação foi bastante importante. Por que foi importante? Porque dessa maneira separou-se o que são os podólogos do que são os pedicuros. O que é o pedicure? Pedicuro são aqueles profissionais que tratam das unhas. Eles podem cortar, eles podem lixar, eles podem retirar cutículas, mas eles não ministram tratamentos, né? Eles não são habilitados na área de saúde para diagnósticos e tratamentos relacionados a problemas dos pés, da pele dos pés e das unhas. Então, lembra que eu falei das podopatias? Então, essas podopatias somente podem ser tratadas pelo profissional podólogo que é registrado no Conselho Federal de Biomedicina. O pedicuro, nossos colegas muito importantes também, fazem um trabalho muito fundamental na nossa sociedade, mas eles não têm essa atribuição, porque eles não são formados nem técnicos, nem tecnólogos em podologia. O pedicuro, eles podem se tornar podólogos, mas para isso eles precisam realizar um curso regulamentado pelo MEC. E quais são as atribuições de um podólogo? São muitas essas atribuições. Então vejamos. Primeiro, correção das podopatias, deformidades dos pés, utilizando instrumentos adequados. Então, durante o curso, o podólogo ele apresenta uma série de conhecimentos, né? O curso de podologia traz uma série de conhecimentos relacionados tanto a diagnóstico como a tratamentos. Mas os tratamentos envolvem também o uso de equipamentos adequados.
Então, durante o curso, o podólogo ele aprende a manusear, aprende a selecionar qual o melhor equipamento, qual o melhor instrumento, de que maneira ele faz o tratamento daquela podopatia. Ele faz intervenções, pequenas microcirurgias, sim, ele faz. Ele promove proteções e correções, prepara moldes e modelos, né, que a gente chama de órteses. Imagina que a unha está crescendo de maneira irregular, né? Então a unha está crescendo, a minha é assim. Nossa, minha unha cresce para os lados, assim. Ela não cresce só para cima, ela cresce para os lados. Então existem órteses, moldes que são colocados nas laterais das unhas de maneira a direcionar o crescimento das unhas para frente e não nas laterais. É a famosa unha encravada. Vocês sabem o que é isso? Muitos de vocês já sabem o que é isso. O que o podólogo também faz? Ele orienta medidas preventivas, né? Ele explica as técnicas, os procedimentos que o cliente irá realizar em sua residência. Ele se responsabiliza tecnicamente no trabalho, nas clínicas. Ele é o responsável legal em hospitais, por exemplo. Por quê? Eu vou falar para vocês. Existem algumas pessoas que são portadoras de diabetes. O pé diabético é um dos pés de risco, considerado de risco. Não é qualquer pessoa que pode, por exemplo, cortar as unhas de uma pessoa que tem pé diabético. Imagina uma pessoa que também tenha trombose, que tenha varizes, que tenha sensibilidade, uma pele muito fina, no caso dos idosos. São características que nós chamamos de pés de risco. Nessas situações, um pedicure não pode fazer intervenções, porque ele não tem o conhecimento suficiente para isso, entendeu? No caso dos diabéticos, é uma situação bastante grave, porque eles têm problemas relacionados à formação de plaquetas e a cicatrizações. Então, o que acontece? Se você faz um ferimento no momento em que está fazendo o tratamento dos pés, na hora que você está cortando as unhas ou fazendo um tratamento na pele dos pés, o pedicure não tem condições de intervir, não tem condições nem conhecimento para fazer um tratamento. É diferente do podólogo. O podólogo não, ele se responsabiliza tecnicamente em seu ambiente de trabalho porque ele possui esse conhecimento, né? Então ele pode trabalhar em hospitais, em clínicas que atendem pés diabéticos, em ambulatórios, e todos eles existe um médico ou um biomédico responsável, mas o podólogo tem todo o conhecimento, a competência, as habilidades para fazer um tratamento específico nesses casos de pés de risco. O podólogo também, ele pode atuar em situações de clínicas relacionadas a esportes, spas. Ele pode atuar em escolas através de campanhas educativas. Ele pode atuar tanto na rede pública como na rede privada de hospitais e clínicas voltados para a saúde da população. Por ele ser um técnico e um tecnólogo, ou um tecnólogo, ele também pode emitir pareceres técnicos, né? Então, ele pode emitir um laudo, né, para que seja encaminhado a um outro tipo de tratamento que sai da esfera de sua competência. Então, ele faz um encaminhamento a partir de um laudo que ele realiza observando, diagnosticando, analisando os pés dos seus clientes. O trabalho do podólogo, no entanto, ele vai muito além do que tratar simplesmente dos pés. Ele não faz só esse tratamento corretivo, preventivo dos pés. Ele também pode envolver outras atividades, como, por exemplo, hidratação, as massagens, a questão da recuperação da pele. Então, existe uma série de outras atividades que são parte da competência, da habilidade do podólogo. Então, por exemplo, no local onde o podólogo trabalha, normalmente, ele segue todas as normas e procedimentos da vigilância sanitária em relação à biossegurança.
Porque ele já teve um curso a respeito disso, ele sabe a respeito disso. Então, ele segue todos os processos, todos os protocolos relacionados à esterilização dos seus materiais, dos seus equipamentos, a uso de luvas, uso dos EPIs, a descarte de materiais como lixa, né? Cada cliente atendido, cada paciente, ele tem o seu próprio material. Então, tudo isso ele aprende através do curso técnico em podologia ou tecnólogo em podologia. Então, ele tem todo esse conhecimento de biossegurança. Por isso que ele pode atuar também em outras frentes de trabalho e sempre voltados à área de saúde. Mas quais são os desafios do profissional de podologia? Hoje em dia, a gente sabe que existem muitos cursos por aí técnicos, existem muitos profissionais se formando assim diariamente, anualmente, várias pessoas se tornando podólogos. Por quê? Porque é uma profissão muito procurada também. Nós temos assim uma população muito carente, precisando de profissionais que façam esse tratamento. Mas nos últimos anos nós tivemos um boom, assim, um crescimento muito grande de cursos de podologia, à distância ou mesmo presenciais. Então, com isso, o que aconteceu com os profissionais de podologia? Muita concorrência. Nós temos muitas pessoas formadas em podologia, querendo atuar, às vezes não trabalham em clínica, não trabalham em hospitais porque não conseguiram vagas, mas atendem em home care, atendem em casa, eles vão até a casa, levam uma malinha com todo o instrumental esterilizado, com todo o material, as suas toalhinhas, mas a concorrência é muito grande. Então, existem muitos podólogos. Outro problema que eu acabei de falar, que está associado, falta de espaço para atendimento. Embora eles possam atender em clínicas, embora eles possam atender em hospitais, em spas, em clubes, em academias, né? Eles atuam também tratando de atletas, né? Nós temos vários problemas em pés de atletas, tanto é que uma das micoses é chamada pés de atletas, não é verdade? Mas mesmo assim, às vezes fica caro ele abrir o seu negócio próprio, empreender e criar, né, um espaço próprio, desenvolver um espaço próprio de atendimento. Então, esse é outro problema dos podólogos. Às vezes eles acabam atendendo em outras clínicas ou mesmo em salões de beleza e o recurso que eles recebem acaba sendo baixo. Por quê? Tem que pagar um aluguel ou paga uma porcentagem do atendimento que eles realizam durante o dia. E qual é outro sofrimento? Fidelização da clientela. Quando a pessoa precisa de um podólogo e recebe um tratamento, um bom tratamento, ela costuma salvar no seu celular o telefone do podólogo ou volta à clínica mais vezes. Mas nem todo mundo é assim, né? Então, às vezes a pessoa vai numa situação de urgência, numa micose, numa situação de unhas encravadas e depois não volta mais. Então, como fidelizar esses clientes? Como fazer uma carteira de clientes que vá aumentando a cada ano, aumentando a cada semestre? É justamente aí que entra a atuação dos óleos essenciais. Nós podemos, sim, maximizar, melhorar, otimizar, atrair mais clientes se tiver um tratamento diferenciado. Você que já é podólogo, seja técnico, seja tecnólogo, já conhece todas as técnicas, os procedimentos, mas por que não aprimorá-los utilizando óleos essenciais? Porque aí nós teremos o benefício de toda a técnica de podologia associada a todos os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais. É uma boa ideia, não é mesmo? Eu queria fazer uma homenagem. Queria fazer uma homenagem aqui aos podólogos. Vocês sabiam que dia 4 de dezembro é dia do podólogo? É o Dia Nacional do Podólogo. Fica aqui o meu abraço. As minhas amigas podólogas, as minhas ex-alunas podólogas também. Um grande abraço para todas vocês. Dia 4 de dezembro é o dia do podólogo. Parabéns para vocês!
Bom, agora a gente vai entrar no assunto dos óleos essenciais. Eu dei a ideia, falei, vamos melhorar o nosso atendimento, vamos aumentar ou atrair novos clientes utilizando os óleos essenciais. Mas algumas de vocês podem falar, nossa, mas o pé tem uma pele tão grossa. Como é que os óleos essenciais penetram no nosso organismo? De que maneira eles chegam e atuam de forma terapêutica? Ou eles servem apenas como sendo um odor, um aroma agradável no momento? A resposta é não. Eles não servem apenas como aromas no ar. Eu vou explicar para vocês que o tratamento dos pés utilizando os óleos essenciais, eles têm vários caminhos de penetração. E eu vou explicar para vocês quais são eles. O primeiro deles é que os óleos essenciais, como a palavra já diz, alguns são oleosos. Vou contar um segredo. Nem todo óleo essencial é de fato um ácido graxo. Nem todo óleo essencial é de fato um lipídio, mas a maioria deles sim. Nós temos ácidos graxos, que são os óleos, mas nós temos óleos essenciais também, que têm uma base aquosa. Tem outros que são constituídos quimicamente por outros compostos. Então, um dia nós vamos conversar só sobre os compostos químicos, para vocês terem uma ideia. Mas, assim, a gente tem terpenoides, a gente tem álcoois, né? Então, óleos essenciais que, na verdade, não têm um comportamento de ácidos graxos. Mas nós temos, sim, alguns óleos essenciais que são, de fato, ácidos graxos. E eles conseguem penetrar na nossa pele através dos poros, através da abertura existente na saída do folículo capilar, na saída dos pelos, na saída das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. E nós temos também absorção pelas células. Eu vou explicar para vocês como acontece isso. Vejam só nesse desenho o caminho dos óleos essenciais. Essas substâncias complexas, elas entram em contato com a camada mais superficial da nossa pele, mais externa, e vão penetrar através de alguns poros. Outras moléculas penetram nas nossas células por um processo chamado fagocitose e pinocitose. A própria célula captura essas moléculas, absorvendo para dentro do seu citoplasma. Mas vamos seguir o caminho dos poros, né? Esses óleos essenciais, eles ao penetrarem pela primeira camada, que é chamada de epiderme, eles vão atingir as camadas mais inferiores, que também são chamadas de derme. Nessas camadas mais inferiores, nós vamos encontrar tecido adiposo, que são as gordurinhas, e mais abaixo nós temos a camada basal da pele. Nesse intermediário entre a epiderme e a camada basal, nós temos os vasos sanguíneos. Vocês estão vendo ali em azul e vermelhinho, que são os vasos chamados de veias e as artérias. As artérias que transportam o sangue oxigenado, né, o sangue arterial com oxigênios e nutrientes, e as veias que transportam o sangue venoso, que possui as impurezas e o gás carbônico indo em direção aos pulmões para expelirem o gás carbônico. Muito bem, existe a passagem dessas moléculas de célula a célula e das células para dentro do sistema circulatório. Então, dessa maneira, nós temos o sistema circulatório sendo inundado pelas moléculas dos óleos essenciais, substâncias bastante complexas, que acabam sendo transportadas para outras células através do sistema circulatório. E quando chega na célula? Quando chega na célula, a célula possui uma película, uma membrana, que é chamada de lipoproteica. Ou seja, ela possui grãos de proteína, que são esses marronzinhos, mergulhados numa camada constituída por lipídios, gorduras. Nós temos uma camada de lipídios mais externa, que é esse azulado que vocês estão vendo na parte superior do desenho. Então, ali são moléculas de gordura, de óleo. Quando nós temos óleo e óleo, quando nós temos óleos essenciais e os lipídios da membrana, eles acabam
se misturando, porque eles são solúveis. O óleo é solúvel em óleo. O óleo não é solúvel em água. Então, vejam só, se eu tenho um óleo essencial entrando em contato com a membrana plasmática das células, esses óleos, por serem de origem vegetal, eles não são óleos sintéticos, eles são reconhecidos pelas nossas células como sendo parte da natureza. E por serem parte da natureza, eles são absorvidos e passam para o interior da célula. No entanto, quando eu tenho alguns óleos essenciais que não são compostos por ácidos graxos, mas são compostos por outros componentes químicos, famílias químicas, como é que eles vão adentrar? Imagine que eles estão solúveis em água ou eles não têm característica de lipídios. O óleo vai repelir o que não é semelhante a ele. Lembra do macarrão? Quando nós vamos fazer macarrão, colocamos a água para ferver e colocamos um pouquinho de óleo. A nata de óleo não se mistura com a água. O óleo e a água não conseguem se misturar. Então, o óleo a gente fala que ele não é miscível na água. A mesma coisa aqui. Alguns óleos essenciais, embora tenham o nome de óleos, eles são moléculas que não são dissolvidas no óleo. Então, o que vai acontecer? A passagem para o interior das células acontece através das proteínas. Então, essas moléculas de proteínas que fazem parte das células, da membrana celular, elas facilitam a entrada das moléculas, das substâncias de óleos essenciais para dentro do citoplasma. E dentro do citoplasma, elas vão reagir com outras substâncias químicas, trazendo os efeitos benéficos que nós já conhecemos. Então, as moléculas de óleos essenciais podem penetrar as células por duas vias. Através de difusão, passando através da camada de lipídios, né? Então, atravessa essa camada de lipídios, ou ela entra através de um processo que é chamado de difusão facilitada. É como se fosse uma roleta, ela vai sendo empurrada para dentro da célula. Aqui tem o desenho de como acontece o transporte dessas substâncias que são lipossolúveis, que eu falei para vocês. São os óleos essenciais que de fato são ácidos graxos. Então, eles têm uma afinidade pela camada de gordura que reveste a membrana celular. São substâncias afins, a gente pode dizer que se reconhecem como iguais, como semelhantes, e por isso elas permitem a passagem da parte externa para a parte interna da célula. Vocês estão vendo aqui as imagens? É isso que nós estamos explicando, como se as bolinhas amarelas fossem as substâncias, né, os átomos dos óleos essenciais, átomos e moléculas dos óleos essenciais, penetrando através da membrana plasmática das células. Aqui nós temos uma representação da membrana da célula, fazendo um outro processo de absorção dessas substâncias complexas, dos óleos essenciais. Esse processo do desenho chama-se fagocitose, quando ocorre uma expansão da membrana da célula que acaba englobando as moléculas mais complexas, cadeias longas, né, de substâncias complexas, que são mais difíceis de passar através da barreira lipossolúvel da membrana. Então, qual seria o caminho, de maneira geral, dos óleos essenciais? Do meio externo, eles entram em contato com a pele. Da pele, essas substâncias vão atravessar as camadas da derme, vão chegar até os vasos sanguíneos, vão adentrar o sistema circulatório. Por meio do sistema circulatório, chegam até os sistemas e órgãos. Nos órgãos encontram as células e, através da membrana celular, eles são absorvidos, eles penetram nas células e vão fazer parte do citoplasma, atuando com suas propriedades terapêuticas, seja relaxante, seja calmante, seja revigorante e todos os efeitos benéficos que a gente vai estudar. E como é que esses óleos essenciais podem ser utilizados pelo terapeuta essencial? É isso!
Nós do canal Terapeutas Essenciais estamos ajudando vocês podólogos a se utilizarem dos óleos essenciais, melhorando o atendimento dos seus clientes. Aqui já tem uma imagem bastante sugestiva, né, que é o escalda-pés. Então vamos ver como é que o podólogo pode se utilizar dos óleos essenciais.